vocês, como chegaram aí já nesse módulo até mesmo, alguns acabaram que não pegando as aulas iniciais, que eram aulas de estrutura do texto e tal, aula dos aspectos avaliativos, e eu tenho visto que essa ausência dessas aulas em particular, elas têm refletido diretamente no que vocês têm produzido, da forma como vocês têm organizado o texto de vocês. Alguns alunos já conseguem organizar melhor os textos, porque também são alunos que já vêm escrevendo redações aí já tem um tempo, são alunos que já vêm escrevendo, já quebraram muita cara em redações passadas e agora estão escrevendo bons textos. Outros que começaram, especialmente nesse módulo, passaram a me entregar redações que são redações assim, algumas bem complicadas da gente corrigir. Pela letra, pela organização dos parágrafos, por rasura, eu vi redações em que todas as linhas tinham hífen. Mesmo não havendo necessidade de separar uma palavra, mas estava colocando hífen por alguma razão. Não estava separando palavras, não estava separando nada, mas estava enchendo de hífen. Então, a cada das, vamos supor, 20 linhas que o aluno escreveu, 15, 16 linhas ali tinham hífen sem necessidade nenhuma, sem separar a palavra nenhuma. Então tem coisas básicas que a gente precisa ainda resolver, tem coisas básicas que a gente precisa sanar, tá? As questões propriamente gramaticais, eu optei por hoje dar uma segurada em aquelas aulas de gramática pesada mesmo, porque eu preciso dar aula da estrutura, eu preciso relembrar algumas coisas. Então não adianta que eu chegar gramática e você não souber o básico. Aí o que acontece? A gramática, se vocês prestarem atenção, cara, eu te recomendo que você tenha um texto minimamente organizado, que você responda pelo menos o básico que a banca está trazendo para vocês responderem. Então vocês entregam uma resposta e vocês têm 1,5 ponto para ganhar de gramática. É óbvio que qualquer décimo que você perder vai fazer uma diferença muito grande na tua prova. Mas assim, se você conseguir fechar em conteúdo, você já vai ter aí pelo menos em conteúdo 5 pontos só de conteúdo. E aí, a depender do teu grau de organização e capacidade de convencer o leitor, você vai ganhar mais 1,5 ponto, que é no aspecto 3, e vai ganhar 2 pontos por seguir o tema. No mínimo aí tu vai ter, sei lá, 8,5 na tua prova. No mínimo tu vai ter 8,5 se você zerar a gramática, por exemplo. Que eu acho pouco provável alguém conseguir zerar a gramática. Não é difícil, cara, só se o cara realmente estiver disposto a fazer isso. Mas eu nunca vi alguém assim zerar só gramática. Já vi alunos zerarem a prova toda, mas só gramática nunca, tá bom? Então eu vou passar aqui alguns aspectos, as noções iniciais mesmo, pegando lá o que está escrito no teu edital sempre, tá? A base é o teu edital. Alguns alunos ainda têm dúvidas sobre a quantidade de linhas. Eu já disse para vocês que a quantidade de linhas não existe mais, uma quantidade mínima de linhas. Não existe mais uma quantidade mínima de linhas. Hoje você pode entregar uma redação com 10 linhas, com 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, quantas linhas você julgar necessário. Obviamente que você precisa desenvolver um texto, e às vezes não vai dar para fazer isso em 10 linhas. Às vezes você vai ter que desenvolver um pouco mais aí a sua redação. Eu tenho assim, quase que certeza, não estou dizendo com toda certeza, mas eu não duvido que a tua prova ela venha uma questão que você não consiga desenvolver só em 10 linhas. Você vai ter que desenvolver um pouco mais, você vai ter que discorrer um pouco mais. Mesmo ele tirando o mínimo de linhas, ele tira o mínimo de linhas, vai ter aluno que vai cair nessa ideia, mas vou entregar 5 linhas, já está bom. Quando na verdade não é bem assim. Você vai ter que desenvolver todo o texto, você vai ter que desenvolver todo um ponto de vista, e às vezes isso demanda 10, 15, 20 linhas, às vezes as 30 linhas da tua redação. Tá? Mas aí a gente vai ver desde a base do teu edital. Creio que todos vocês já leram aquele edital, todos vocês já leram aqueles aspectos avaliativos da redação, todos vocês alguns já até memorizaram aquilo ali, já sabem exatamente qual é a pontuação, mas não entenderam talvez algum aspecto que está ali. O aspecto de número 1, senhores, tá? É dividido em 4 aspectos, tá? O aspecto de número 1, talvez ele seja o mais importante ali da tua redação. Por que o aspecto de número 1 é o mais importante? Porque ele vai falar sobre a compreensão da questão. É como você compreende a questão, como você trabalha a questão. Por exemplo, ele traz um tema. A tua banca não chama de tema, a tua banca chama de questão. Então ela vai trazer uma questão que você vai ter que seguir exatamente aquilo que ela está pedindo para você seguir. Por exemplo,
Eu me lembro que em uma das nossas aulas a gente passou um tema que falava sobre os crimes cometidos por um policial que estava em serviço, e aí ele tinha um grupo de manifestantes ali, já tinha cessado a manifestação, e eles estavam voltando para casa e eles são abordados pelo policial e um questiona o motivo daquela abordagem. Aí o policial, mordido com questionamento, ele agride os cidadãos lá, né? Os cidadãos. Ele agride eles. E um desmaia, mas é liberado no dia seguinte, e o outro fica por mais de 30 dias sem poder fazer suas atividades do cotidiano, né? Vocês lembram desse tema? Lá naquele tema, era nítido que tinha ali abuso de autoridade. Tinha abuso de autoridade ali? Tinha. Mas era para falar sobre aquilo? Não era. Então, por isso que quando eu olho a questão, eu tenho que escrever exatamente o que a banca está me pedindo. Ah, professor, mas é evidente que tem abuso de autoridade, aqui está claro, mas a banca não te perguntou nada sobre abuso de autoridade. Aí a banca trazia lá o seguinte: quais eram os crimes que o policial tinha cometido, ou qual era o crime que o policial tinha cometido, se ele tivesse cometido algum crime, conforme o Código Penal. Até onde eu sei, senhores, até onde eu sei, o Código Penal não traz aquela ideia de abuso de autoridade que a gente tem na lei específica lá. Então, não era para a gente falar de abuso de autoridade, era para a gente falar no Código Penal sobre lesão corporal. Lesão corporal. Outra coisa, ele pediu para eu falar conforme o Código Penal e também pediu para eu falar conforme a Constituição Federal. Só que quando ele coloca lá conforme a Constituição Federal, não é para falar sobre a atitude propriamente do policial, mas é para falar sobre a responsabilidade civil lá do Estado, né? Tinha que falar de como o Estado seria responsabilizado em virtude da atitude do policial. Então, aqui, quando ele cita a Constituição Federal, é para falar sobre a responsabilidade. Aí, o que alguns alunos fizeram naquele tempo? O policial, ele tirou o direito de manifestação dos cidadãos que estavam ali, haja vista que todos têm direito de se manifestar, exigindo apenas prévio aviso, autoridade, não sei o que, não sei o que. Está tudo isso na Constituição? Está tudo isso na Constituição. Mas a questão dizia lá, um grupo de manifestantes, após dispersados da manifestação, já estavam indo em direção à casa deles, então ali não estava mais tendo manifestação. Então, quando o policial atinge eles, ele não está mais tirando o direito de manifestação, que já nem existe mais ali. Então, o cara às vezes interpreta coisas que não existem dentro da questão. Aí ele diz mais, ele atingiu tirando o direito de ir e vir. Galera, o dolo dele ter atingido aqueles cidadãos não era retirar o direito de ir e vir. O dolo ali foi motivado porque ele estava mordido com o questionamento que foi feito. Então, ali, senhores, era de fato lesão corporal. Para um era leve, para outro era grave. Então bastava você responder isso: lesão corporal leve, lesão corporal grave, que era a responsabilidade do Estado ali, objetivo e tudo mais, conforme a Constituição e o Código Penal. Era isso que era para ser feito. Era isso. Aí o aluno puxou abuso de autoridade, puxou direito de manifestação, puxou direito de ir e vir, puxou isso, puxou aquilo, e acaba fugindo ao tema. Então, quando a gente está diante do aspecto 1, esse aspecto 1 exige que você responda exatamente as perguntas que a questão trouxer para você. Não responda além. Agora, óbvio, se a banca te perguntar, o agente cometeu abuso de autoridade conforme a lei tal, aí você vai responder se cometeu ou não abuso de autoridade, vai citar a lei de abuso de autoridade e assim por diante. Mas só fale aquilo que a banca pedir para vocês falarem. Mesmo, senhores, isso aí eu estou afirmando para vocês, mesmo que a questão traga um texto e que aparente uma série de coisas lá, que a gente possa interpretar uma série de coisas, só fale daquilo que a banca perguntar para vocês. Só fale daquilo que a banca perguntar para vocês, tá? Então, aqui, se vocês fizerem isso, seguir exatamente o que a banca está pedindo para vocês, aí vocês vão tirar os 2 pontos no aspecto 1, fazendo exatamente o que a banca está pedindo para vocês. Então, hoje vocês vão ter uma questão a ser feita. Hoje não vai ter aula de legislação, não vai ter aula para explicar o tema. Hoje é você e o tema. Então, é o que você tiver aí de conhecimento sobre o tema, tá? Essa questão em particular, ela vai te pedir, ela vai dizer assim, olha, responda com base na legislação tal. Ela vai trazer uma lei específica, uma legislação específica.
Ah, professor, mas e se eu responder só com base na Constituição Federal? Aí vai estar errado, porque ele te pede com base na legislação que ele trouxer. Então você tem que usar a legislação que ele trouxer. Ah, professor, se eu não conhecer ela, aí é bronca. Porque no estudo de caso, se tu não conhecer a legislação, você não tem o que fazer. Você vai realmente perder pontos, porque errar a resposta, senhores, errar a resposta, por exemplo, a resposta lá, o crime é a lesão corporal. Aí você diz que o crime, por exemplo, é rixa. Vamos supor, lesão corporal você diz que é rixa. Errei o crime, já era. Se você errar a resposta, você não vai tirar nem ali, sei lá, não vai tirar nem 3 pontos na sua prova. Então não erre a resposta. E o mínimo é 6. O mínimo é, o mínimo é 6 para eu passar? Não. O mínimo é 6 para você estar lá ainda concorrendo a alguma coisa. Mas eu garanto para vocês, pelo que eu tenho visto, assim, há uma grande chance da banca de vocês trazer uma nota aí muito alta para essa prova, os teus candidatos tirarem uma nota aí, teus concorrentes, no caso, tirarem uma nota alta, na prova objetiva pelo menos. Mas eu sei que vai ter gente que está negligenciando a prova discursiva, que só está focando no objetivo. Quando chegar na discursiva, vai entregar textos absurdos. Aí tem cara que vai tirar uma nota muito alta na objetiva, mas na discursiva vai lá para baixo. Aí tem aquele cara que vai passar com o mínimo na objetiva, vai tirar uma nota boa na discursiva e a nota vai lá para cima. Então, eu prefiro não me dar tão bem assim no objetivo, mas conseguir ter minha redação corrigida para eu subir minha nota. Isso aí é interessante para a gente fazer. O oposto é muito complicado. Já vi gente que quase fechou a prova objetiva, mas quando chegou na discursiva, levou porrada. Já vi gente que tirou nota muito alta na objetiva e não tirou o mínimo da discursiva. Não tirou 6, tirou 5 alguma coisa. 5 pontos alguma coisa. Então não negligencia a discursiva. Esses 2 pontos, senhores, esses 2 pontos, te digo uma coisa, cara. Esses 2 pontos é obrigação tua tirar esses 2 pontos. Você tem que tirar esses 2 pontos. Porque a gente espera, pelo menos, e a banca espera, pelo menos de ti, que você consiga compreender o tema. Que você consiga seguir o tema. Você pelo menos tem que conseguir fazer isso aí, tá, senhores? Então isso aí vale 2 pontos. Então você tem que ganhar os 2 pontos. Aspecto de número 2. Esse aspecto de número 2 aqui, ele é o que vai te dar mais pontos, tá? Esse aspecto de número 2, ele vale exatamente 5 pontos. Ele vale exatamente 5 pontos. E o que é que diz esse aspecto de número 2? O aspecto de número 2 vai falar acerca do conhecimento científico, vai falar sobre o conhecimento prático que você tem em relação ao tema, em relação ao assunto. Quando ele cita conhecimento científico e tal, é basicamente o conhecimento que você tem lá sobre a lei, que ele te pediu para você citar e tudo mais. Então é todo o conhecimento que você tem em relação à lei, em relação ao tema, tudo isso vai ser julgado no aspecto de número 2. Isso vale 5 pontos, 5 pontos. Professor, quanto é que eu tenho que tirar aqui? Cara, eu te recomendo tirar pelo menos 4 pontos aí. Se tu fechar isso aí, maravilhoso, porque aí metade da tua prova está nesse aspecto, metade da tua redação está aqui. Ele diz que pelo menos você tem que falar sobre o assunto. Pelo menos você tem que ter conhecimento técnico, científico para falar sobre o assunto. Professor, e o que seria falar sobre o assunto? Vamos supor que o tema fosse esse aqui, ó. Vamos imaginar que o tema fosse a legislação brasileira no combate à violência contra a mulher. Isso aqui, senhores, a legislação brasileira no combate à violência contra a mulher, isso aqui é meu tema. Isso aqui é o tema que a banca pode trazer para ti. Isso aqui é um tema de redação. Mas aí está te dizendo, olha, você tem que mostrar conhecimento aí, pelo menos, no assunto. E qual é o assunto? Violência contra a mulher. Então, quando eu pego o assunto violência contra a mulher, eu monto meu tema. O tema não é só violência contra a mulher. O tema é a legislação brasileira no combate à violência contra a mulher. Mas por que ele está dizendo isso, pelo menos no assunto? Porque isso significa que se você escrever pelo menos sobre o assunto, você não vai zerar o aspecto número 2.
Você vai tirar uma pontuação, embora não seja uma pontuação alta, mas você vai tirar alguma coisa. Por quê? Porque pelo menos sobre o assunto você está falando. O problema é quando o aluno, ele nem sobre o assunto ele escreve. Então o assunto é violência contra a mulher, ele fala, sei lá, sobre violência nos estádios de futebol. Sobre qualquer outro tema, menos sobre esse assunto. Menos sobre isso. Aí se for esse o caso, aí você tira 0. Você tira 0 na redação toda, porque você vai fugir ao tempo. Você vai fugir à discussão. Então não adianta você escrever o melhor texto do mundo, se você não escrever pelo menos sobre o assunto. Tá? Citei o assunto, citei o tema, aí você vai ter que mostrar todo esse conhecimento científico, você tem que colocar a lei, você vai ter que dizer onde é que está escrito, a legislação, qual é o nome dessa legislação, o que é que essa legislação diz, vai ter que explicar conforme a legislação. Eu digo mesmo para vocês, se vocês em nenhum momento citarem o nome de uma legislação em particular, o nome da lei, alguma coisa, você não vai conseguir tirar uma boa nota aí, você precisa. Não há uma obrigação de citar o número do artigo, não há, senhores, mas eu recomendo sempre que possível que você use. Sempre que possível você use. Existem casos, senhores, que ajuda muito, ajuda muito. Posso te garantir, se você tiver aqui 2 candidatos, um candidato escreveu basicamente a mesma coisa que você, mas se ele colocou a legislação e colocou o artigo da lei e tudo mais, especificou um pouco mais que você, pode ter certeza que ele vai ganhar uma nota mais alta que você nesse aspecto aqui, tá? Todos vão tirar aqui, olha, vão tirar 2, porque se a sua resposta estiver correta e estiver conforme ao tema, você tirar 2 aqui, você tira 2. Mas tirar 5 aqui vai depender do nível das suas ideias. Vai depender do quanto você desenvolve as suas ideias. Por isso que eu sou muito exigente. Tiveram aqui algumas redações, que eu vou entregar daqui a pouco para vocês, que o tema falava sobre lá o cidadão, acho que era Pedro Pedrada, que tinha furtado lá, né? Entrado na casa, arrombado a casa, durante repouso noturno e não sei o quê. O outro tinha cometido lá, o Mr. Gambiarra, eu acho, era receptação. Alguns de vocês deixaram para falar disso tudo só em parágrafo. Eu falei, olha, esse fulano aqui vai responder por furto, enquanto esse aqui vai responder por receptação. Ponto, não desenvolveu nada, apenas entregou a resposta assim, direta. Senhores, isso não é suficiente. A resposta está correta, dizer que é furto e dizer que é receptação está correta, mas você tem que desenvolver isso para ganhar esses 5 pontos. Então, o que seria ideal? Seria eu pegar, deixar um parágrafo ali. Se eu quisesse, eu poderia até criar um parágrafo de introdução, apresentar a discussão e etc. No outro parágrafo, eu falasse exclusivamente ali do crime de furto cometido pelo agente lá, e depois falasse do crime de receptação. Não era para falar tudo só em um parágrafo. Isso prejudicou a nota de alguns alunos. Era para eu dividir a ideia e desenvolver cada uma dessas ideias. Muita gente conseguiu falar com uma facilidade muito grande sobre o furto. Mas quando chegou na receptação, teve gente que nunca tinha estudado a receptação antes daquela aula. Então eles ficaram meio perdidos na hora de desenvolver a receptação. Tanto que foi muito rápido a resposta para a receptação. Enquanto que por furto o aluno desenvolveu um pouco mais. Aí eu te digo, se você citou o artigo por furto, pensa a lógica do corretor. A lógica do corretor é basicamente assim. Aí você cita lá o artigo do furto, 155. Me corrija se eu estiver errado. 155, aí você tem lá o furto, aí você tem lá as possibilidades do furto majorado, furto qualificado, não sei o que, ele vai te dar lá toda essa possibilidade. Aí você cita o artigo do furto, 155, aí quando chega na receptação você não cita o artigo. A ideia do que o corretor vai ter, poxa, tu só conhece um lado? Tu só tem domínio de um lado da história? Então eu te recomendo, se você não vai usar para os dois, não use para nenhum. Se você não vai usar para os dois, não use para nenhum. Então você teria também que citar ali o artigo de receptação na sua redação. Precisava, para mostrar que você conhece tanto um quanto o outro. Tanto um quanto o outro. Porque senão o teu nível de argumentação vai ficar bom só no furto, quando chegar na receptação ele vai cair. Então precisa ter uma igualdade no nível de informações ali. Não posso ser bom só de um lado, tem que ser bom dos dois lados. Tanto que todos os espelhos que eu já vi, do Instituto OCP, eu nunca vi um espelho de redação do Instituto OCP em que ele não trouxesse um artigo. Eu sempre vi eles colocarem artigo. Falava até questões simples, como perguntando qual era o excludente de ilicitude. Ele perguntava qual era o artigo. Pelo menos que o aluno conhecesse lá o artigo 23 do Código Penal, pelo menos isso, colocasse na redação. Ou que colocasse pelo menos o nome da legislação.
mas eles sempre, nos espelhos que eu vi, eles trazem um artigo da lei. Eles trazem o artigo da lei. Mas óbvio que isso é muito arriscado. E se porventura no dia da tua prova, cara, tu não souberes realmente, não lembrou, não insiste em colocar. Não coloca. Porque entre não colocar e colocar errado, é melhor não colocar. Estou na dúvida se é o artigo 26, artigo 28, por exemplo. Lá na lei de drogas, consumo pessoal, se é 26 ou é 28. Estou na dúvida, meu Deus, né? Porque eu vejo alguns alunos que acabam confundindo, não lembrando. Professor, é 28, é 26, é 28, é 26, não lembro. Não põe, cara. Porque se tu botar o 26, tu vai perder pontos. Tu vai perder. Isso aconteceu já com alguns alunos no tema que passei que falava sobre isso. Para consumo pessoal seria lá o 28. Então isso aqui é 5 pontos. Isso aqui é mais difícil tirar os 5 pontos aqui. É difícil. Mas com a prática você consegue. Alguns alunos deram glória a Deus pela prova ter sido adiada. Para aprender a escrever um pouco mais. Né? Mas assim como tivemos alguns alunos que deram glória a Deus pela prova ser adiada, alguns alunos se preocuparam. Por quê? Porque já estavam escrevendo bem. Aí teve essa parada de lockdown aí, 2 semanas que vocês ficaram sem escrever. Sabe o que significa ficar 2 semanas sem escrever? É um prejuízo muito grande. Pode ter certeza que é um prejuízo muito grande. Eu não me impressiono se nessa redação aqui, muita gente tirar nota baixa. Eu não me vou me impressionar. Porque quando a gente perde 1 semana de prática, é complicado. Você tem que escrever toda semana. Toda semana, mesmo que não tenha aula aqui. Mas escreve, cara. Você precisa escrever. Depois tu dá um jeito de alguém corrigir para ti. Mas tu precisas escrever toda semana, tá bom? Qual é o outro aspecto, professor? O outro aspecto é o aspecto de número 3, tá? Aspecto de número 3. Esse aqui, ele vale 1,5 ponto. É onde a galera, assim, às vezes, não perde tantos pontos. Por quê? Porque esse aspecto de número 3, como ele vale 1,5 ponto, ele basicamente quer algumas coisas de vocês. Ele quer que vocês apresentem um senso crítico, e vai trazer esse senso crítico, capaz de convencer o leitor, tá? É isso que diz lá o aspecto número 3, capaz de convencer o leitor, e vai falar também sobre a organização do texto. Organização. Então, basicamente, essas 3 coisas são avaliadas lá. Como tu organiza as tuas ideias e se você convence o leitor e você é uma pessoa crítica. O que seria uma pessoa crítica? Não é só aquela pessoa que responde o crime foi lesão corporal, aquela pessoa que responde o crime foi lesão corporal por conta disso, com base nisso e nisso. Então, essa pessoa que analisa de uma maneira mais crítica na sua redação. Convencer o leitor. O que ele diz aqui? Convencer o leitor acerca de um ponto de vista. Lá no Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, o Enem traz lá um texto dissertativo argumentativo. E ele traz um negócio chamado tese. E tem professor de Enem dando aula para a Polícia Civil dizendo que tem que ter tese na redação da Polícia Civil. Senhores, a tese no Enem a gente coloca lá no primeiro parágrafo e defende essa tese ao longo de todos os outros parágrafos da redação. Então, se é para fazer isso aqui? Não é para fazer isso. O que ele diz como ponto de vista capaz de convencer o leitor aqui é a resposta que tu vai dar a essa pergunta. Então, se a gente pergunta qual é o crime, o teu ponto de vista é que é lesão corporal. Só que é o teu ponto de vista. Aí você vai ter que convencer o corretor de que esse ponto de vista ele é verdadeiro, de que está correto a sua resposta. Pode ser que o outro candidato, por exemplo, nessa redação, uma lesão era leve, a outra era grave. Aí o aluno disse que uma era leve, aí disse que era gravíssima a outra. Aí enquanto tinha na sala um aluno que dizia que era grave, tinha outro que dizia que era gravíssima. Quem é que está certo? Aí eu vou olhar a resposta que eles me entregaram, para saber quais deles conseguem me convencer sobre aquilo. Embora eu saiba que a correta era grave. Mas o aluno que escreveu gravíssimo, ele vai defender que é gravíssimo. Você vai defender a sua resposta. Isso que é o posicionamento, o ponto de vista que a gente quer na prova de vocês. Isso vai ser avaliado no aspecto de número 3, tá, senhores? Organização, o que é isso aqui? Coesão e coerência, né, cara? Coesão. Cara, tem redação aí que vocês vão ver depois. O cara engole letra, o cara usa palavra incorreta na redação, o cara não tem o cuidado de organizar adequadamente os períodos, não usa vírgula corretamente, não pontua corretamente,
O texto não usa as conjunções que eu tanto digo para vocês aí, cara, colocou um ponto em seguida, colocou um ponto em seguida. Cara, pensa numa conjunção. Além disso, nesse contexto, nesse viés, outrossim, ademais, destarte, enfim, use as conjunções. Por quê, professor? Para ela ligar o período anterior ao novo período que você está colocando. Aí o cara só coloca um ponto e de repente já inicia uma nova ideia, fica muito perdido, o texto fica muito confuso. Então por isso a gente precisa dessas conjunções. A organização ela é fundamental. Então por isso que se você errar em gramática, se você perder em gramática, provavelmente você vai perder aqui também. Porque às vezes a gramática mexe na organização do texto. Mexe na organização do texto. Então, aspecto de número 3 vale um ponto. Aspecto de número 4, que é esse aqui que vocês amam, né? O aspecto de número 4, ele vai falar basicamente sobre a nossa queridíssima gramática. Cara, a gramática ela vale 1,5 ponto, mas é aqui, senhores. É aqui que a galera mais perde ponto. É impressionante, o cara às vezes ele faz um texto impecável, praticamente em termos de conteúdo, compreensão do tempo, mas quando chega aqui, leva porrada de gramática. Está levando porrada. Acentuação de parágrafo, por que não colocou o pingo no i? Por que não colocou o acento? Por exemplo, eu já vi muito isso aqui. Se eu escrevo a palavra critério, critério tem acento no e, certo? Só que o aluno na pressa, ou pela letra escrota que ele tem, aí ele coloca o acento para cá. O acento fica no T. Sabe o que a banca vai fazer? Ela vai marcar isso aqui como erro de gramática. E eu marco. Ah, professor, mas isso aqui não é possível. Não, não está no E, está no T. O acento tem que estar em cima do E. Tem que estar sobre o E. É que nem você escrever, sei lá, coração. Já vi gente que coloca aqui, cedilha, coloca embaixo do A e coloca o acento no U. O acento ele é no A, somente no A. Tá? Você não tem que colocar o acento no A e no U, não. O acento é somente no A. Somente no A. Se você passar para o U, contabiliza como erro de gramática. Outros alunos têm um problema que o N parece um U. O aluno escreve com pressa e o N parece um U e o N parece um W. Esse tipo de aluno vai perder pontos. Perde pontos. E por isso que gramática é tão complicado, porque a banca ela vai nos detalhes na questão. Vai nos detalhes. Tem aluno que escreve código penal, aí ele, poxa, escrevi com letra minúscula. Aí ele passa aqui. Mas dá para ver que ele estava tentando corrigir um erro. Então o que acontece? Erro também. Você vai perder ponto aqui, na gramática. Eu vi um aluno que foi ultrapassado da linha para outra. Está aqui, as margens da linha, né? Na hora de passar, senhores, eu acho que ele foi escrever a palavra ultrapassar, uma coisa, não me lembro. Vamos imaginar que fosse legislação. Aí ele escreveu assim, lá, aí colocou um tracinho aqui, escreveu são com S. Só supondo, foi isso. Não é possível que o ser humano faça isso, mas vamos imaginar que fosse, mas ele errou nesse sentido. Aí o que ele fez? Colocou um traço aqui, poxa, eu errei, descobri, ele colocou um traço aqui, aí colocou são para cá. Se isso está certo? Está errado, senhor. Porque você não errou só um pedaço da palavra, você errou a palavra toda. Então o correto aí seria passar o traço aqui e aqui, a palavra toda, e escrever a legislação correta aqui embaixo. Só passar um traço aqui, você vai ter dois erros, um erro de separar errado e um erro de que diabo é isso aqui nesse traço. Aí ele vai te descontar pontos, 2 vezes nessa palavra. Então eu vi uma redação aqui da sala com esse erro, uma redação dessa. Eu já vi redação, o cara errou uma linha todinha. Aí ele passa a linha todinha. Mas sabe por que às vezes alguns alunos erram uma linha todinha? Porque na hora de passar limpo, eles passam a linha de baixo, na de cima, aí já era, não é? Se você fizer isso, por mais que você passe um traço, você vai perder pontos. Pode ter, o traço é só em uma palavra, não abusa, doido. Não é para te criar uma nova linha na tua redação. Não tem como. Então, gramática, cuidado, tá? Gramática ela é muito puxada. Por
Por que eu ainda não quero dar aula só de gramática? Porque da feita que eu chegar aqui para dar aula só de gramática, talvez não sobre nem tempo para escrever. Porque gramática é tanta coisa, e o que me preocupa com vocês são 3 coisas em particular. 3 coisas. Você tem me preocupado com quase todos aqui. Vírgula, uso de vírgula. Aí eu fico muito assim, chateado com professores que ensinam que vírgula. A nossa base foi muito ruim, cara. A gente descobre o quanto a nossa base foi ruim quando a gente vai fazer concurso, por exemplo. Aí a gente não sabe português, não sabe matemática, não sabe nada. Cara, porque o professor disse, olha, a vírgula é onde tem uma pausa. Aí o cara vai nesse âmbito de onde ele vê pausa, vai sair botando vírgula. E não é assim. Eu lembro que uma vez eu questionei um professor de ensino médio aqui em Belém, bam. O cara é safo na língua portuguesa aqui em Belém, né? Dizendo aí o pessoal. Eu fui questionar, era aluno dele ainda, eu questionava, professor, eu não sei usar vírgula nem ponto e vírgula, quando é que eu uso as 2 coisas? Ele teve a audácia de me dizer, vírgula é onde tem uma pausa, ponto e vírgula é onde tem uma pausa maior. Isso é explicação, doutor? Isso não é explicação. Aí eu vou para o concurso, vou escrever uma redação, não sei usar vírgula, não sei acentuar as palavras, e aí esse é outro erro que eu tenho uma preocupação com você, acentuação de palavras, tá? Então vocês precisam ter cuidado com a situação de palavras. E o outro, que é o terceiro, é a crase. A crase tem aluno errando crase. Muita crase. Não existe crase antes de verbo e tem alunos colocando crase antes de verbo. Não existe crase, eu já falei isso inúmeras vezes para vocês. Quando esse A aqui estiver no singular, né? Obviamente ele é feminino, e a palavra seguinte, por exemplo, for todas, ela está no singular, ela está no feminino, mas ela está no plural, não há crase nesse caso. Por exemplo, garantido a todas as mulheres, proteção a todas as mulheres. Esse A não teria crase, por quê? Porque ele está no singular e a palavra seguinte está no plural. Olhou, meu irmão, olhou, a palavra está no singular, o A está no singular e a palavra seguinte está no plural, não tem crase, tem que ter concordância de número aqui. Então esse A precisaria estar no plural também. Ou essa palavra precisaria estar no singular. Precisa ter concordância singular, plural. Ah, professor, mas é feminino. Não interessa, tem que ser singular, plural e plural. Se não tiver essa concordância, não tem crase, Tem muita gente que tem errado essas questões aí na prova, né, nas redações. Então, eu creio que nós teremos um próximo módulo, né? Eu sei que assim como vai ter gente que vai ficar, vai ter gente que não vai ficar. É normal, natural, mas aqueles que ficarem, né, a gente vai ter aí uma aula, eu vou focar um pouco mais só em gramática. Então, eu creio aqui, senhores, que deu para dar uma luz, basicamente, como a prova de vocês é corrigida para aqueles que não estiveram aqui nas primeiras aulas. Então, esses são os aspectos que são avaliados. São 4 aspectos que vão totalizar aí 10 pontos no dia da tua prova. Deixa eu ver que horas são, porque o tema de hoje ele vai demandar tempo de vocês. Eu vou entregar logo as redações da semana passada e vou deixar um tempo aí para vocês escreverem. São 11h40, mais ou menos 11h50 a gente vai começar a escrever. É até 1h30.